aqui numa sequência das parábolas acerca dos perdidos. Estamos vendo aqui a parábola do sermão anterior, o pastor trouxe a palavra da parábola da ovelha perdida. Hoje nós vamos falar acerca da parábola da dracma perdida. E no próximo culto nós falaremos da parábola do filho pródigo. Veja que essas três parábolas, elas não estão separadas uma das outras. É uma única conversa que Jesus estava tendo ali junto com o povo, com a multidão, né? E eu vou trazer um pouco daquilo que foi falado, né? Ensinado do que foi falado no culto anterior. Nós vimos que a multidão estava ouvindo Jesus. E ali havia todo tipo de gente ouvindo acerca do que Jesus trazia ali. E nós vamos ver que estava ali do maior ao menor, dos cultos aos incultos, daqueles que eram reconhecidos como os desprezados, como os publicanos. Também vamos ver ali os fariseus, os mais religiosos, os mais letrados, também como os escribas, mulheres, homens, todos estavam atentos ao que Jesus iria falar. Eu peço às irmãs se puder tirar essa música do fundo, que eu me perco um pouco. Todos estavam ali atentos ao que Jesus estava falando. Mas os fariseus e os escribas foram ali para experimentar Jesus, né? Foram ali para murmurar, para questionar o Senhor, dizendo: mas você recebe e come com os pecadores. Então Jesus faz essa sequência de parábolas para ensinar que diante dos perdidos havia vários tipos de perdidos. Então Jesus começa com o primeiro exemplo ali da parábola da ovelha perdida. E ele vai falar, então, vai trazer esse exemplo, familiarizando com o contexto, porque naquela época muitas pessoas, muitos homens, trabalhavam também como pastores que cuidavam de ovelhas. Então Jesus não foi muito longe, ele trouxe mesmo um contexto do dia a dia, do trabalho deles, né? Que eles normalmente trabalhavam, para trazer esse ensinamento. Então Jesus fala para eles: né, tendo ali um pastor, o seu aprisco ali 100 ovelhas, se uma dessas ovelhas, né, escapar, fugir, se perder, não é que esse pastor vai atrás incansavelmente até encontrar essa ovelha perdida? Então o Senhor estava trazendo essa realidade, dizendo qual era a sua missão. A sua missão é resgatar os perdidos. A missão no qual ele é o verdadeiro pastor. Que todas as ovelhas do aprisco do Pai, aquelas que foram concedidas para o Filho como missão de resgate, nenhuma vai ficar perdida. Ele vai incansavelmente procurar uma a uma até que ele encontra e traz de volta para o Pai. Então essa era a missão do Senhor. E veja que quando Jesus começou a falar essas parábolas ali, ele não estava falando como um confronto àquelas pessoas, mas derramando seu amor, mostrando que para todo tipo de perdido havia esperança. Inclusive para aqueles que questionaram Jesus. Havia esperança para os fariseus. Se eles tivessem ouvido o que de fato Jesus estava falando, se eles soubessem o dom do amor de Deus que alcançou até a mulher samaritana, o dom do amor de Deus que ultrapassa limite, barreira, fronteira, que chega em Gadara, que chega em Samaria, se eles tivessem com seus ouvidos atentos e abertos para o que Jesus queria falar. Então não é um confronto já direto, né? Mas em amor,
e falando ali da missão que ele veio fazer, que havia sim esperança para todos aqueles que estavam ouvindo ele, tanto para homens, como para mulheres, como para os publicanos que eram rejeitados, né, pelo seu próprio povo. Por quê? Porque eles trabalhavam lá para o governo, né, eles trabalhavam cobrando impostos, então eles eram reconhecidos como os desprezíveis ali. Como é que você, sendo um judeu, vai lá cobrar imposto de nós e ainda dobrar, né, para poder eles receber a parte deles, eles cobravam a mais. Então eles eram desprezados, ninguém gostava de publicano. E ali os publicanos só chegavam para ouvir a mensagem de Jesus, como Zaqueu subiu na árvore e todo mundo queria ouvir. Mas diferente dos fariseus, que eles já vinham com suas barreiras, com suas fortalezas, né? E em vez de eles quererem ouvir o ensinamento de Jesus, o que Jesus queria falar para eles vinham com as suas murmurações, com os seus ataques, querendo experimentar, querendo pegar Jesus na curva. E então nós vamos ver que Jesus apresenta essa primeira parábola, dizendo: há esperança para todo tipo de perdido, inclusive para vocês. Mas aqueles também que estão lá no mundo, eu vim atrás deles. E eu vou resgatá-lo, porque essa é a minha missão. Esse foi o propósito pelo qual o Senhor veio. Então nós vamos ver aqui, amados, que essa é uma conversa única. Não é um capítulo separado, mas Jesus está numa direção. E agora ele vai falar também acerca da parábola das dracmas perdidas. E Jesus vai usar um outro exemplo. Aqui ele não estava falando em mistérios do reino de Deus para os discípulos. Aqui ele estava falando para uma multidão, todo mundo ali. Então ele estava trazendo exemplos que cabiam dentro do contexto, para as pessoas conseguirem compreender. Era para todo mundo. Não tinha segredo nas parábolas, né? Como a gente viu as outras parábolas ali, que era diretamente para os discípulos, acerca do reino de Deus, acerca dos sinais dos tempos, a gente viu nas outras parábolas. Aqui não, aqui é para todo mundo. Inclusive, quando ele foi falar desse exemplo da parábola das dracmas perdidas, ele traz um exemplo para as mulheres, para que as mulheres vão conseguir compreender o que Jesus estava falando. Então era de mulheres para mulheres, e todo mundo falou: gente, não está conseguindo entender, a gente compreende o que Jesus, porque estava falando, porque estava familiarizado também com o dia a dia delas. Elas sabiam que eram essas dracmas, e essa mulher perdeu uma dracma, e ela vai ao encontro e à caça daquilo que ficou perdido. Nós vamos fazer a leitura do texto aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do verso 8, e vai dizer assim: e qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas. Porque reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, ajunto diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Fala do Senhor, eu sempre falo, né? Assim a terra como é o céu. A terra festeja, o céu festeja também. Primeiro o céu, né? Então, queria falar um pouco acerca dessas 3 parábolas e dizer que ela vai falar na figura, todas elas vão trazer a figura do Pai, a figura do Filho e a figura do Espírito Santo. A primeira, nós vamos ver aqui, que é Jesus, o Filho, atrás das ovelhas perdidas, atrás dos perdidos, aqueles que estão no mundo, aqueles que fazem parte do aprisco do Pai, aqueles a qual o Senhor, o próprio Deus, deu como missão ao Filho para ir ao encontro do resgate desses perdidos. Nós vamos ver também o Espírito Santo. A dracma vai falar dessa caça interna. A igreja, eu, você, o nosso interior,
a luz poderosa do Senhor, candeeiro de Deus, que é assim. E essa dracma também é encontrada sobre a luz de Cristo, sobre a luz de Cristo, sobre a palavra do Senhor. E depois também nós vamos ver o pai com 2 tipos de perdido dentro de casa. E essa nós vamos falar, vai ser falado no próximo culto. Venha no próximo culto para você não perder. Né? E aqui também, assim como nós vamos ver essa família completa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vamos ver também que há todo tipo de perdido. O perdido que está no mundo, que nem sabe que está perdido, ele não foi encontrado. Ele faz parte do aprisco do Senhor. Ele está perdido. Mas ele será achado. Também vai falar do perdido dentro, do perdido religioso, do perdido que está dentro da igreja, do perdido dentro de casa, do perdido, mas que acha que não está perdido, mas está perdido também. E vai falar também do perdido que escolheu se perder. Ele decidiu se perder, ele decidiu, estou indo embora, eu estou indo, me perder lá fora. Então tem todo tipo de perdido, mas há esperança para esses todos tipos. Porque essa é a missão de Jesus. Agora nós vamos ver que essa mulher, ela perdeu algo que ela tinha. Ela recebeu algo. Ela recebeu dracmas. Essas dracmas eram moedas. E essas moedas, eu tenho para mim que elas não tinham valor monetário, né? Mas elas tinham um grande significado, né? Algo maior do que o valor monetário. Algo mais valoroso. Veja que essa mulher, essas dracmas, eram sempre, normalmente, né, culturalmente, se diz que elas eram doadas. Ou pelo pai, que doou essas dracmas, né, a sua filha, ou então pelo noivo. O noivo dava essa corrente, mais ou menos assim, ele dava esse colar com essas moedas, essas dracmas ali. E aquela mulher que estava à espera do noivo, depois que ela encontrou seu noivo, que agora já está com esse casamento marcado, ela colocava esse colar, ela saía pelas praças ali, como se assim, encontrei. Chegou a minha vez, o meu prometido chegou. Ali então tinha um grande significado para a mulher festejar, porque ali era algo assim, sabe, para mostrar mesmo. Então imagina que diante do colar faltou uma que não tem uma. Então fica algo defeituoso, algo que está mesmo faltando. E isso pode ser em qualquer situação, porque se você comprar hoje um vestido, que aqui tem 10 pedras, e chega uma pedra que está faltando, você vai buscar qualquer coisa por aí. Primeiro você vai buscar o raio da pedra que perdeu, né? Você vai falar, cadê? Porque eu tenho como sair sem isso aqui. Aquilo vira a centralidade do vestido, que não tem aquilo. E é a mesma coisa, você vai falar, não, isso aqui tinha 10, não dá. Ela reconhece que está faltando, que aquilo tem uma deficiência, que aquilo não ficou legal, e essa mulher vai obstinada a procurar essa dracma perdida. E tinha algo muito valioso, e ela reconhece, ela fala, não tinha 9, tinha 10, então ela vai exatamente procurar essa uma que está faltando. Eu gostaria de falar, nesse primeiro tópico, quem é essa mulher? Essa mulher, nós vamos falar em diversas partes aqui. Vou colocar aqui que essa mulher é a igreja. Essa mulher sou eu. É você. Essa mulher é o corpo de Cristo. Então, nós vamos ver, amados, que a igreja, ela tem um papel funcional. Nós temos o nosso cabeça, que direciona todo esse corpo. E o nosso cabeça é Cristo. E esse corpo, por inteiro, ele precisa estar funcional. Ele não anda sozinho, né? Tem que ter uma cabeça, essa cabeça é o Cristo, tem os membros ali. E todo mundo precisa estar saudável ali. Esse corpo completo precisa. Porque nós somos, o Senhor nos confiou, nos comissionou a uma missão. Essa missão é de exaltar o nome do Senhor, é de glorificar o nome de Deus, é o centro de todas as coisas. É o centro, é glorificar, exaltar
exaltar o Senhor em conjunto, porque nós somos um corpo, somos um povo santo. Agora, imagina que está faltando uma orelha, né? A orelha está disfuncional aqui. O corpo vai funcionar. Quando a gente olha alguém, né, que tem alguma deficiência no corpo, a gente sabe que a pessoa tem uma deficiência ali no corpo. Né? A gente não vê, amados, perna andando pela rua, o braço caminhando pegando ônibus, nada disso. Né? Então, a gente vê que o corpo de Cristo ele precisa estar na sua totalidade funcionando ali. E essa mulher sendo a igreja, veja que no contexto da dracma que se perdeu, ela, na sua funcionalidade, se ela perder alguma função, a primeira atitude dela é de reconhecer o que é que está perdido. O que é que se perdeu aqui dentro? O que é que está fora do lugar? Ali. E a partir desse reconhecimento, ela vai procurar diligentemente aquilo que foi perdido. O que ela vai fazer? Ela vai reconhecer essa deficiência, à luz da palavra de Deus, o candeeiro do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo tem liberdade, quando ele está aqui presente, ele tem liberdade de operar. Onde o Espírito se move, ele tem liberdade de libertar os cativos, de confrontar você, sem você se resistir, porque tem a liberdade, nós demos esse lugar ao Senhor. Quando a gente dá esse lugar ao Senhor, de Ele trabalhar, de Ele nos tratar, o Senhor faz. Porque o Espírito Santo, Ele é educado. E ali nós devemos, em primeiro lugar, como igreja, reconhecer primeiro que tem algo faltando. E o Espírito Santo vai nos convencer acerca do que é. E nós vamos pegar uma vassoura. E essa vassoura, quando aquela mulher varre, representa a santificação. Ela vai começar a varrer até que tudo seja limpo. A palavra do Senhor diz que sem santificação nós não veremos o Senhor. Não veremos, nós somos chamados para ser um povo santo. Então você pega, você reconhece, primeiro tem que ter esse reconhecimento, depois você, através da luz da palavra, lendo a palavra, dando liberdade para o Espírito Santo agir, a gente pega essa vassoura e começa a varrer tudo que presta para fora, para que a gente consiga achar com mais facilidade o que se perdeu. Então esse varrer é tirar os pecadinhos, pecadão, e aí levando para fora, varrendo, para que a glória seja manifesta, para que haja libertação, para que haja um mover glorioso do Senhor. Então você vai tirando ali a fofoquinha, a corrupção, o negocinho, e vai ficando mais claro. Porque assim que o Espírito Santo trabalha. Quando a luz de Cristo brilha, o que está escondido vai aparecer. O que a gente não viu, a gente vai ver, estava ali debaixo. E assim o Senhor quer nos limpar, nos purificar, para que haja essa manifestação da glória, para que aquilo que foi perdido seja encontrado, para que haja festa no céu, para que haja festa na terra, para que o nome do Senhor seja exaltado. Veja que acerca das igrejas, as igrejas ali de Apocalipse, nós vamos ver que podemos trazer uma referência como se fosse uma dracma, uma pequena fissura, que mesmo que elas tivessem 9, mesmo que elas tivessem muitas qualidades em outras coisas, aquele pequeno detalhe, aquela pequena moeda que se perdeu, levou o crime do juízo do Senhor. Então a gente vai ver que a igreja de Éfeso, o que se perdeu, o Senhor fala. Tem contra ti. Cadê o primeiro amor? Mas ela tinha outras inúmeras qualidades, mas o primeiro amor tinha sido. E depois a gente vê que Esmina, nada, né? Ali, Pérgamo, tem o contra ti, né? Que se perdeu a pureza da doutrina. Tiatira,
a santidade, a pureza moral. Sardes, a vida espiritual verdadeira tinha se perdido. Filadélfia, o zelo e a comunhão com Cristo. O zelo próprio, né? Então, veja que, mesmo que você tenha nós, mesmo que nós como igreja temos muitas qualidades, está todo mundo trabalhando, está pregando, as pessoas entenderam o que é a oferta, o que é o dízimo, estamos fazendo missões, estamos ajudando, estamos funcionais em muitas áreas. Esse pequeno buraquinho pode afundar todo lado. É uma pequena fissurinha que pode fazer o barco afundar. E Jesus teve essa preocupação de falar: olha lá, eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Mas o Senhor primeiro ele traz esse alerta. E a igreja precisa reconhecer: aqui tem espírito de fofoca. Aqui está tendo confusão. Aqui e aonde o Espírito de Deus opera no Espírito. Então, a gente tem que começar a discernir. E, em primeiro lugar, como igreja, reconhecer. Tem algo que está perdido aqui. Vamos começar a olhar para as Escrituras e deixar o Espírito Santo trabalhar. E a palavra, e o Senhor ilumina com a sua palavra, com a verdade. Todo mundo consegue ser tratado, porque as resistências e os altares, e o orgulho, e a dureza, e a soberba, tudo vai abaixo. E o Senhor fala: agora vamos trabalhar. Agora todo mundo pega a vassoura aí. Começa a limpar. Começa a limpar o seu pecado. Começa a botar embora. Esse seu olhar, essa sua fofoca, esse seu... Enfim, esse seu negocinho, essa sua corrupção, o desvio do caráter, essa sua concupiscência da carne, que está mais alimentando do que o espírito. E aí quando a gente vai varrendo essa moeda, a gente encontra. Essa mulher, ela também somos nós. Essa mulher faz desculpa. Essa mulher também somos nós em relação à igreja, e nós somos a igreja, em relação de procurar os perdidos. A missão da igreja é o id. É o id lá fora. Mas a missão da igreja também é dentro. E essa parábola se refere ao estar dentro. Estamos falando da dracma perdida dentro. Então, há muitos amados que estão perdidos dentro. Dentro dos templos. Dentro da religião. Dentro. Não estão lá fora. E esses são os joios. Mas Jesus olhou para eles com amor e os confrontou com amor, dizendo: ainda há esperança para tu, que está 10 anos, mas ainda há esperança. Ainda há esperança para tu, fariseu, que veio aqui me questionar acerca de que eu recebo e como com os pecadores, mas você não é diferente. Você só é um perdido de outra forma qualificada. Está qualificado dentro dos perdidos que está dentro, mas está perdido tanto quanto as ovelhas perdidas. Mas há esperança. Há esperança para os perdidos fora, para os perdidos dentro. E a igreja tem esse trabalho. Nós somos esse CSI, né? Esse trabalhar de nós estarmos aqui. Porque nós queremos um corpo disfuncional. Se a gente vê que a nossa perna está caminhando, a gente vai ajudar essa perna. Para que nós possamos movimentar mais rápido, para que o corpo seja funcional. E agora de tudo isso, é que o nome do Senhor seja exaltado. Então, a gente vai cooperar. Há uma cooperação, um reconhecimento. E esse perdido, a primeira coisa que ele tem que fazer é também reconhecer que ele está perdido. Há esperança para ele. Mas ele precisa chegar nesse lugar. Eu estou tão perdida. Eu estou tão perdida que eu estou 5 anos sentada no banco da igreja e nada. Não mudei nada. Mas precisa de reconhecer, porque não tem vassoura mágica, Espírito Santo que trabalha no coração que está endurecido. Se você começa a endurecer, e vai lá, não fique. E vai ficar lá. Sabe por que vai ficar lá?
Porque a igreja não recebeu o papel de tirar o joio no meio dela. Não recebeu essa autoridade, não recebeu essa função da parte do Senhor. Para que você, na tentativa de remover o joio, remova o trigo. Nós não podemos fazer isso. Esse trabalho é o papel do dono da igreja. É ele quem vai remover. Mas mais temor e tremor devemos ter nós, porque é ele que vai remover. Por quê? Sendo ele, cadê a esperança? Se for porque você ficou anos e anos e anos e anos, e a palavra do Senhor diz que ele é misericordioso, porque é um dos atributos, dos muitos atributos que ele tem. Mas que quando ele não quer mais ter misericórdia, ele fala, acabou a misericórdia. Ele é misericordioso, mas ele tem enquanto ele quer ter, para que homem ele quiser. Porque ele é soberano. Então nós devemos estremecer, porque ainda há esperança para o joio sentado. Ainda há esperança para todo tipo de perdido. Havia esperança para os fariseus. Se eles tivessem entendido que era o dono do amor de Deus, como aquela mulher samaritana entendeu. Se esses tivessem entendido, como muitos também, porque Jesus ia nos templos pregar nos templos. Então essa mulher, ela está na caça. Agora, existe essa mulher que também faz essa caça da dracma perdida dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Algo que se perdeu lá. Estava lá a relação com os filhos, estava lá o casamento, estava lá a comunhão, estava lá. Foi nos dado, foi nos concedido pelo Pai. Nós temos legalidade do céu e da terra, casamento, enfim. Estamos falando acerca daqueles que estão dentro. Só que aquilo se perdeu. Foi indo. E agora já não é mais a mesma coisa. Se quebrou, está trincado. É uma fissurinha que você não dá a mínima que é uma fissurinha, mas um dia essa fissura vai te tramar. Porque um bar, como aquele do Titanic, levou com a tocadinha no iceberg, botou a fundo. Aquele barco, o que são de nós? Uma pequena fissurinha diante de Deus que nós devemos estremecer na base. É temor e muito temor. E tremor também. Mas há esperança, porque quando essa mulher reconhece, falando, isso aqui está errado, isso aqui, algo se perdeu aqui. Então ela vai à procura, a uma caça obstinada. Ela está focada. Só sai daqui quando achar essa dracma. Eu só saio daqui quando achar essa dracma. Essa mulher regaça, vamos para a guerra. Pega a vassoura. E o Senhor dá para nós as armas. Ele nos dá as armas. E quando você pega a vassoura, você fala, agora, pumba, sente o candeeiro. O Espírito Santo vai pôr luz. Há um trabalho em conjunto. O céu trabalha com os homens. Há um trabalho. Todo mundo trabalha. Nesse reino não tem lugar para ocioso, para braço cruzado. Não tem. Todo mundo recebeu um ofício e uma capacitação da parte do Senhor para aquilo que o Senhor te entregou. Então essa mulher pega a vassoura e começa. Tira. Vamos tirar aqui a ira. Vamos tirar aqui a gritaria. Vamos tirar aqui a palavra torpe. Vamos tirar a murmuração. E ela vai varrendo. E ela vai varrendo. E a casa vai ficando limpa. E a casa vai ficando limpa. Até que ela acha a dracma. A palavra do Senhor, eu acho que, eu não estou aqui, mas Apocalipse diz que, deixa eu só ver aqui, só anotei. Lembra de onde você caiu. E aí, pastor, eu acho que eu perdi o texto. Apocalipse 2:5.
Cadê os irmãos bereanos? Cadê os de Bereia? Já não lembro onde eu coloquei. Mas a palavra do Senhor vai dizer, lembra de onde você caiu? Lembra. Lembra onde é que foi esse tupicão? Onde foi que você tropeçou? Onde foi que começou a entrar isso? Onde foi que começou essa conversa? Quando foi que isso começou a desmoronar? Quando foi que esse pecado entrou e você não deu a mínima para ele? Esse inimigo entrou de sapato de algodão e está arrasando com tudo. Quando foi? Lembra de onde caíste. E a palavra do Senhor vai dizer, lembra e te arrepende. Não é só para lembrar, para trazer a memória. Não, eu sou pecador, sou tão pecadora. 2,5, irmão, põe aí. Apocalipse 2,5. Veja até. No meu era assim, lembra de onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as boas obras. Que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Ele está falando, eu vou tirar essa luz. Agora eu quero ver quem tu és essa luz. O Senhor está nos chamando para tornar. Volta. Lembra de onde você caiu. Te arrepende. Começa a fazer de novo. Pega essa vassoura, começa a fazer aquilo que é justo. Não é a justiça do homem, mas é a justiça de Deus, a justiça do Senhor. É a conta contrária desse mundo. Começa a praticar tudo isso. Antes que, se você não se arrepender, eu vou tirar esse candeeiro. E aí, amados, só quem convence o pecador do seu pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo. Uma vez que não está trabalhando mais, você vai ramo para baixo. E vai que vai depressa. Que o inimigo ainda bota força para escuregar. Então que nós possamos voltar. Porque há esperança para todos que estavam ouvindo. Há esperança para os publicanos. Como houve, como a gente viu nos exemplos. O Senhor levantou homens ali, publicanos. E eles reconheceram, Zaqueu reconheceu quando Jesus entrou na casa dele. Antes mesmo de Jesus não pediu nada para ele. Mas só a glória de Jesus, a presença poderosa, aquela luz buscante, brilhante, entrou e falou, eu vou entregar tudo, eu vou devolver. Eu vou devolver tudo que eu cobrei errado. Tudo que eu cobrei a mais. Sem que Jesus falasse uma palavra. Mas ele reconheceu. E onde o Espírito Santo trabalha ali é a liberdade. E o Senhor falou, trouxe a nação para sua casa hoje. E que assim nós também possamos reconhecer. Pegar essa vassoura. E fazer essa faxina. Até que a gente encontre. Pode ser que demore. Mas a gente vai encontrar. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Sai da frente. Regaça a mão e fala assim, filho, eu estou armado, tem uma vassoura na minha mão. Tem uma vassoura. E essa é a arma contra o mundo. Essa é a arma contra o diabo, a santificação. A santificação. Homens santos. Vasos frágeis, verdade. Mas que carregam o Espírito Santo de Deus. Que são revestidos de um poder sobrenatural. Você é tocha. E aí, quando essa mulher encontra, ela se alegra. Claro, por que não se alegra? Chegou o dia. Chegou o dia da restauração. Chegou o dia. Então, ela reúne as amigas, vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo. Hoje vai ter banquete. Hoje vai ter mesa. Hoje vai ter mesa. E ela vai dizer assim, alegrai-vos, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. E o Senhor finaliza dizendo, sabe uma coisa? Eu vos afirmo que de igual modo, assim como essa mulher festeja, o céu festeja.
No céu, festejo. Acho que o céu chega primeiro, na festa. Senhor, conhecidos corações, já abram, porque já há fé, já há júbilo no céu e se manifesta no físico. Essa mulher diz: traz minhas amigas. E diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos homens, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Gente, bora trabalhar para a gente movimentar o céu em festa. Bora colocar a mão na massa, levantar os braços cansados e dobrar os joelhos desconjuntados e chorar enquanto é tempo e trabalhar enquanto é dia. Como diz a palavra do Senhor, está vindo aí à noite. Trabalhar enquanto é dia. Que nós possamos procurar diligentemente, incansavelmente. E esse diligentemente, porque o inimigo ele vai fazer pressão. Ele vai fazer pressão. Mas a gente tem uma vassoura. A vassoura está no fogo. É santificação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.